nada a ver com gastronomia, porque eu acho que gastronomia é um discurso sobre a comida, né? É um discurso que começa lá no século XVI, por aí, né? Que começa isso. Ele depende da urbanização, depende de um procedimento de comparação, né? Isso é melhor do que isso é melhor do que aquilo, né? Isso acontece, surge na França, no século XVI, por aí, depois na Revolução Francesa, com o surgimento dos restaurantes, né? Isso tem uma importância grande, né? Você lê o Ilusões Perdidas do Balzac, tem pelo menos 2 capítulos sobre restaurantes, né? E sobre a comida, o que se come ali. É muito interessante o Balzac, não é à toa que o Marx gostava dele, né? Então, eu não tenho nada a ver com esse discurso. E eu não tenho muito interesse sobre isso, embora isso esteja muito em moda, né? Tão em moda que as pessoas confundem culinária com gastronomia, né? Uma vez eu fui ao Ceará, tinha uma professora lá que me falava assim: você já foi experimentar a gastronomia de tal lugar? Não, não foi. De tal outro, você fui e tal. E de tal outro? Não, não fui. Ah, lá a gastronomia é péssima. Quer dizer, é uma subversão, né? A gastronomia é o melhor dele. Não tem gastronomia péssima, né? Então, eu acho que tem uma incompreensão muito grande sobre a gastronomia. E, recentemente, eu participei de um debate na USP, e daí alguém da plateia perguntou assim: por que não tem um representante da gastronomia na mesa? Puta, eu me irritei com aquilo, rapaz, eu falei bobagem, né, Bessa? Mas, basicamente, eu disse o seguinte: olha, primeiro, gastronomia não é uma ciência, é um achismo erudito. Segundo, isso aqui é um congresso de história, um congresso de pretensão científico. Eu estou me lixando para a gastronomia. Aí tiveram uns alunos de gastronomia que fizeram um manifesto contra mim, foi um negócio horroroso. Então, na verdade, eu me dediquei à história da alimentação no Brasil, né? E mais particularmente da história da culinária, né, no Brasil. Porque eu acho que a ideia de se ter uma culinária brasileira, ela faz parte de uma discussão mais ampla, que é a da formação da nação, né? Quer dizer, quando você tem, no final do século XIX, a discussão em torno da formação da nação brasileira, né? Aliás, se discute isso no mundo todo, né? Uma série de nações se formam nessa época, na Europa, né? A Alemanha, a Itália, né? Quer dizer, há uma unificação nacional, e, né, nos países ex-colônias também, né? Então você começa a discutir a culinária como um integrante do discurso sobre a nação, né? Então isso vai até os anos 30, 40, né? Eu diria que é uma discussão que se encerra com Gilberto Freire. E o Gilberto Freire vai tentar mostrar que a culinária brasileira é uma culinária lusotropical, ou seja, uma adaptação do colonizador aos trópicos, né? Então a ideia de miscigenação que está no Gilberto Freire e que virou a marca da discussão sobre a culinária brasileira é que é o essencial, né? E a ideia de miscigenação é uma ideia que vem de meados do século XIX, né? Fomartus escreveu um ensaio a pedido do imperador, como se deve escrever a história do Brasil. E lá está, né? É uma história onde você tem um grande rio caudaloso, que é a tradição lusitana, e tem 2 afluentes, o africano e um menorzinho, que é o indígena. Então, essa coisa que é a ideia de miscigenação, né? Um grande rio que é servido por afluentes negro e indígena, que contribuem para a formação, vamos dizer, do rio caudaloso. O que é o meu ponto de contestação é exatamente isso, né? Quer dizer, até que ponto nós não estamos analisando uma culinária atual com padrões que tem mais de século, entendeu? Tem mais de século. Por exemplo, você pega uma característica dessa história da alimentação. Ela começa em 1500, com a chegada dos portugueses. Porra, antes disso existia 10 milhões de índios no Brasil.
dividido em mais de 1000 etnias. Qual foi o modo de comer dessa gente? Nós pouco sabemos. Quer dizer, os brasileiros, quer dizer, as pessoas que viveram ao longo dos séculos nesse território, né? Inclusive antes da chegada de Cabral, se alimentava assim, assado, dessa ou daquela maneira, né? Você vê, hoje nós comemos aqui ostra, né? Eu estava pensando, as ostras, né? Os mariscos eram muito consumidos pelos proto-brasileiros. Você tem os sambaquis na costa do Espírito Santo, então, que são montanhas de casca de ostra, casca de mariscos, né? E era gente que se alimentava disso, uma população que não existe mais, né? São anteriores até mesmo às populações indígenas modernas, né? Mas isso é a nossa história, ela começa muito lá atrás, ela não começa em 1500. A história da alimentação no Brasil vai pegando um viés que é um viés elitista, né? Quer dizer, quando você foca vamos dizer assim, na cozinha, dos engenhos, etc., você está falando como as classes dominantes comiam. E como é que as classes populares comiam, não é? Eu estou fazendo um ensaio agora, estou começando a escrever, não sei quando ficar pronto, que é difícil, que é sobre a hierarquia das carnes, né? Como é que os índios hierarquizavam as carnes, né, as caças, né? O que é permitido, o que não é, o que é apreciado, o que não é. Como é que você muda para o porco? Então você tem uma série de marcações culturais, né, que diz o que pode comer e o que não se pode comer. Não se come coruja, não se come arraia, jacaré só o rabo. Então, a arraia, por exemplo, é um caso típico, né? Muitos índios não comiam arraia e nós achamos muito bom, né? Então, como é que se dá isso, né? De passar de algo que é proibido para algo permitido, né? E, por sua vez, os índios, quando chega o Cabral, nas caravelas tinha galinha. Eles ficaram com horror das galinhas, medo, um pânico das galinhas. Depois eles começaram a criar galinha. Os que não plantavam milho começaram a plantar milho para alimentar a galinha para vender para os portugueses, entendeu? Aquele manto tupinambá que tem em Amsterdã, famoso manto e tal, uma análise recente mostra que ele foi feito com pena de galinha tingida. Então eles criavam galinha para usar pena e tingiam, ou para vender para os portugueses, eles não comiam galinha, né? Então, quando você chega numa culinária como a caipira, né, que está centrado na comida do índio, né, na galinha, mais o porco, né? Então você tem uma configuração bem original, né? Eu acho fascinante isso como problema para o estudo da alimentação. Eu acho que, na verdade, a grande questão sempre foi, né, militar em favor de uma sociedade igualitária, etc., né, integradora das pessoas, né? E quando nós lutávamos contra a ditadura, era essa a grande diretriz, né? Quer dizer, criar o espaço comum, né? Criar o coletivo, né? E a sua vontade democrática e tal. Então, é claro que isso eu nunca abandonei. Eu não tenho, na minha consciência, um espaço para abandonar isso. Os que abandonaram, acho que são traidores. Mas o fato é que você vai adequando isso às demandas da sociedade, e ao seu conhecimento, né? Então, o que eu acho que eu fiz, né? E talvez a coisa mais relevante desse terreno tenha sido o banquetaço, né? Que foi um movimento coletivo bastante bem sucedido, né? Contra uma iniciativa do prefeito de São Paulo, João Dória, que queria instituir uma ração para os pobres, né? Uma ração para a população de rua, e nós organizamos um movimento que era defensor de uma comida de verdade, né? Nas escolas, os necessitados como um todo, né? Eu diria que era um viés até bastante cristão de luta, né? De inclusão através do banquete, né? Por isso banquetaço, né?
Mas teve alguma eficácia, né? Quer dizer, acho que teve um despertar de consciências por conta disso, né? Não que tenha sido uma coisa decorrente da nossa ação, mas eu acho que a sociedade estava aberta a esse tipo de percepção de como a alimentação se inscreve entre os direitos humanos, né? Então, nós servimos mais de 1000 refeições num dia na frente do Teatro Municipal, de graça, tudo feito por voluntários, entendeu? Mostrando que uma alternativa àquela farinha, aquela ração dos pobres que o prefeito queria, era possível, né? Então isso teve uma adesão enorme, né, da população que estava no centro aquele dia. Eu nunca esqueço um cidadão que chegou lá, montou um prato maravilhoso, com comidas, né, diversas, sem agrotóxicos e tal. Ele comeu aquilo, se satisfez e chegou para mim e perguntou: vem cá, de onde vocês vieram? Então, infelizmente nós éramos marcianos nesse território ocupado, né, pelos burocratas. Até porque essa comida era feita por gente que sabe fazer comida, né? Helena Riso e outras chefes, Abel Coelho, né? Eram chefes voluntários fazendo ali uma comida de primeira qualidade, entendeu? Para quem? Para quem quisesse, entendeu? Pobres, não pobres, empregados. Quer dizer, foi um ato político, né? Um ato político eficaz, né? Felizmente eficaz. Porque eu acho que nos anos 80 e 90, eu fui sócio de 5 diferentes restaurantes. Faz parte do meu aprendizado, da minha convivência com essa questão da alimentação, né? E agora, em 90, né, em 2020, aliás, depois dos anos 90 ter interrompido esse processo e tal, 2020 eu vou me meter num novo empreendimento comercial focado na questão da culinária caipira, né? Evidentemente, eu escrevi esse livro, A Culinária Caipira, né? Histórias e receitas de um modo antigo de comer. Escrevi junto com o Marcelo Correa Bastos, que é dono do restaurante Quitai, e nós resolvemos abrir com mais um amigo e cozinheiro, o Gustavo Rodrigues, um restaurante. Nós vamos abrir um restaurante chamado Lobozó, sobre culinária caipira. Quer dizer, você pega a Dona Lucinha, que é excelente comida e tal, mas ela é empacotada do jeito que ela chega em São Paulo, como se fosse uma reminiscência do passado, entendeu? Então você tem lá o fogão de lenha, você tem o pilão, isso aqui, toda uma iconografia no restaurante, né? É que como se você desse um mergulho no passado para comer aquilo. O que nós estamos querendo mostrar com o Lobozó não é isso, aqui é uma comida moderna, entendeu? Com sabores próprios, e que nós não precisamos apelar para essa iconografia. Tem uma tradução para Lobozó? Lobozó é mistura, né? Vamos fazer um lobozó? Olha lá na geladeira o que tem sobrando. Aí tem tudo, arroz, feijão, vagem, não sei o quê. Você mistura tudo aquilo, joga uns ovos e põe farinha de milho, isso é um lobozó.